E essa notícia é impactante porque as canetas de tirzepatida vendidas no Paraguai, elas viraram uma disputa judicial no Brasil. De um lado, pacientes brasileiros dizem que precisam do medicamento, têm receita médica e não conseguem pagar o preço cobrado no mercado nacional. Do outro, a Anvisa afirma que essas versões paraguaias não passaram por avaliação sanitária no Brasil e por isso representam risco à saúde. E no meio dessa briga está a Justiça Federal, que já deu decisões favoráveis para alguns pacientes importarem o produto, enquanto outros juízes negaram pedidos semelhantes, entendendo que a decisão técnica da Anvisa deve prevalecer. O primeiro ponto que precisa ficar claro é este: a tirzepatida, como substância, não é proibida no Brasil. O Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida autorizado pela Anvisa, é usado em tratamentos para diabetes tipo 2 e também para controle crônico de peso em adultos dentro de critérios médicos. O problema está nas versões sem registro brasileiro, muitas delas vendidas no Paraguai, que começaram a entrar no Brasil como alternativa mais barata. Segundo a reportagem do G1, pelo menos 14 ações já foram identificadas na Justiça Federal. Em 5 delas, juízes concederam liminares permitindo a importação para uso pessoal. Essas ações apareceram em estados como Ceará, Alagoas e Rio Grande do Sul, mas esse número pode ser maior porque algumas decisões não são públicas ou tramitam em segredo de justiça. A Anvisa está recorrendo porque entende que uma liminar individual não pode passar por cima de uma proibição sanitária nacional. O principal argumento dos pacientes é o preço. A dose mais baixa do Mounjaro autorizado no Brasil pode custar cerca de R$ 1.400 por mês. Já algumas canetas vendidas no Paraguai aparecem por aproximadamente R$ 460, mesmo em doses mais altas. A diferença é enorme. Para muita gente, esse valor define se o tratamento continua ou se precisa ser interrompido. E é exatamente nesse ponto que nasce a polêmica. O paciente olha para o Paraguai e vê uma saída mais barata. A Anvisa olha para o mesmo produto e vê um risco sanitário. Hoje, 9 versões de tirzepatidas produzidas ou vendidas a partir do Paraguai já foram barradas pela Anvisa. E entre elas estão a Lipoles, Tirzec, Gluconex, Tirzedral, Slimex MD, Slimex Rafa e as tirzepatidas das marcas Cinedica e TG. A justificativa da agência é que esses medicamentos não foram avaliados no Brasil, ou seja, não há garantia oficial de segurança, de eficácia, de qualidade, de origem, de pureza e de conservação. E aqui entra um detalhe muito importante. A tirzepatida precisa ser mantida em temperatura controlada, normalmente entre 2 e 8 graus centígrados, desde a produção até o uso. Se a caneta é transportada em bagagem de mão, carro, ônibus, mochilas, encomenda ou atravessando fronteiras sem controle adequado, quem garante que ela ficou na temperatura correta? Esse ponto não é burocracia, estamos falando de um produto injetável, não é uma compra comum, é algo que a pessoa aplica no próprio corpo. A dimensão desse mercado também chama a atenção. De janeiro a maio de 2026, a Receita Federal reteve 414 mil unidades de medicamentos irregulares à base de GLP-1. Esse número é mais de 12 vezes maior que o volume apreendido em todo o ano de 2025, quando foram cerca de 33 mil unidades. A maior parte das apreensões ocorreu no Paraná, região de fronteira com o Paraguai. Isso mostra que o problema deixou de ser pontual, virou mercado, virou rota e virou negócio. Nas ações judiciais, os pacientes alegam que têm receita médica, doenças como obesidade ou diabetes, histórico de tratamentos anteriores e dificuldade financeira para comprar o medicamento autorizado no Brasil. Alguns dizem que já tentaram outras canetas, bariátrica ou outros métodos. A defesa de alguns pacientes afirma que o registro na Anvisa seria necessário para a venda comercial no Brasil, mas não obrigatoriamente para a importação de uso pessoal. Esse argumento convenceu alguns juízes, mas a Anvisa contesta essa interpretação. A agência reconhece que existe importação de medicamento para uso pessoal em algumas situações, mas afirma que isso não vale para produtos com restrição sanitária específica no Brasil. Em outras palavras, uma coisa é importar um medicamento dentro das regras, outra é tentar entrar com uma marca que já foi proibida
pela autoridade sanitária brasileira. Por isso, há decisões opostas. Alguns juízes liberam com a exigência de receita médica e compra em estabelecimento com autorização sanitária no Paraguai. Outros negam, dizendo que o judiciário não deve substituir a Anvisa em uma questão técnica de saúde pública. Para esses magistrados, a agência existe justamente para avaliar risco, para proteger a população e para impedir a entrada de produtos sem controle. Agora vamos ao ponto mais importante. O que é fato e o que é fake nessa história? Fato: a trízepartida regular existe no Brasil. Fake: dizer que toda trízepartida está proibida. Não está. O que está proibido são versões irregulares, sem registro e sem avaliação da Anvisa. Fato: alguns pacientes conseguiram liminares para importar. Fake: dizer que a justiça liberou geral. Não liberou. São decisões pontuais, muitas ainda provisórias e que podem cair. Fato: o preço no Paraguai é muito menor. Fake: concluir que pode ser mais barato, o produto é automaticamente seguro. Preço baixo não substitui controle de qualidade, de transporte adequado, de registro sanitário e de rastreabilidade. Fato: existe importação para uso pessoal em algumas situações. Fake: achar que receita médica permite trazer qualquer produto de qualquer marca e em qualquer quantidade. A Anvisa afirma que essa regra não vale quando há proibição sanitária. Há notificações de reações adversas e mortes suspeitas envolvendo tirzepatida sendo investigadas no sistema de farmacovigilância. Fake: afirmar sem prova que todas essas mortes foram causadas pelas canetas paraguaias. Também é fake dizer que, porque não há prova definitiva, não existe risco. Medicamento sem controle aumenta a incerteza. O debate, no fundo, mostra um problema muito maior. O Brasil tem tratamentos modernos para obesidade e diabetes, mas muitos deles custam caro demais para a maioria da população. Quando o preço oficial é alto, o mercado paralelo cresce, e quando cresce, aparecem vendedores em redes sociais, grupos de WhatsApps, atravessadores e produtos sem garantia. O paciente, muitas vezes desesperado, vê uma oportunidade de economizar, mas pode estar comprando um risco. Também é importante dizer, isso não é uma briga contra o Paraguai. O Paraguai tem suas próprias regras, seus laboratórios, suas farmácias e seu mercado. O ponto é que um produto vendido em outro país não significa que está autorizado no Brasil. Cada país tem sua autoridade sanitária. No Brasil, quem define se o medicamento pode circular é a Anvisa. A conclusão é simples: existe uma demanda real, existe um problema de preço, existe uma disputa judicial e existe um risco sanitário. O paciente quer acesso, a Anvisa quer controle, a justiça tenta decidir caso a caso. A Receita tenta barrar o contrabando e o mercado paralelo cresce no meio dessa confusão. E a pergunta que fica é: até que ponto uma pessoa pode buscar um medicamento mais barato fora do país para uso próprio? E até que ponto essa decisão individual pode abrir uma brecha perigosa para a entrada de produtos sem controle sanitário no Brasil? Essa é a polêmica das canetas paraguaias de tirzepatida. Não é só uma discussão sobre emagrecimento, é uma discussão sobre saúde pública, sobre fronteira, preço, acesso, fiscalização e segurança. E se você quer continuar acompanhando temas como esse, com informação direta, separando fato de fake e mostrando o impacto real para brasileiros que vivem, que investem ou que acompanham o Paraguai, se inscreva aqui no nosso canal CPO Digital. Aqui a gente traz notícia com contexto, sem enrolação e com análise clara para você entender o que realmente está acontecendo.